Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Enchentes e ribeirões, viajo nas amplidões como Zé Ramalho, na peleja do diabo, como o dono do céu, como o dono do céu. Quanto vale o seu papel? Fusa arte nesse tempo, eu ando confuso, Fusa arte nesse tempo, eu ando confuso, Quem abusa nos usa, quem abusa nos usa. Fusa arte nesse tempo, selvagem como o vento, de la cordillera, vive livre, de la cordillera, vive livre. Selvagem como o vento, de la cordillera, vive livre, sobrevive, estado de alerta. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos. Estado de alerta, estado de alerta. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, meu povo! Boa tarde, parentes e parentas! Boa tarde, quilombelos e quilombelas desse amado Brasil! Agora, pessoal, são exatamente 15 horas e 4 minutos e está começando mais um programa aqui no Estúdio Escola da Rádio Nacional dos Povos. E eu, pessoal, sou a Samela Sataré Maué, a sua comunicadora indígena, e vou estar com vocês daqui até às 5 horas da tarde. Então, bora lá que o nosso programa tá incrível hoje, pessoal.
Como sempre, hoje o nosso programa tá lindo de bonito, tá chique de Manaus, meu povo. Nós vamos receber hoje, pessoal, aqui no Estúdio Escola, 2 entrevistados que vão falar sobre o processo de campanha e sobre o eleitorado, né? A gente vai receber a nossa companheira Alana Manchineri, que é uma das pessoas que está na frente do Campanha Indígena, pessoal. Essa aqui é uma campanha da PIB voltada para as eleições que acontece, esse projeto acontece desde 2020, né? E ainda sobre o tema das eleições, pessoal, a gente vai falar com o advogado eleitoral Thales Bernal Bórnia, que traz as principais informações sobre o pleito eleitoral desse ano, pessoal. Então, pessoal, se vocês estiverem com dúvida, podem mandar no nosso WhatsApp, pergunta para eles dois, que eles vão responder aqui tudinho, viu? E qual é o WhatsApp, Sam? Já anota aí, pessoal. O nosso WhatsApp é 61, né? DDD 619, não se esquece, 9682 1507. Vou repetir. 619-9682 1507. Ah, pessoal, e hoje a gente também vai falar sobre música, viu? E sobre música indígena, até porque não dá para falar só sobre temas pesados aqui na nossa rádio, né? A gente vai assistir a entrevista, pessoal, que foi feita pelo repórter Iago Caingangue, e ele gravou com um cantor indígena do povo Guarani, o Verá. E ele vai lançar uma música aqui, uma música incrível, um lançamento novo, e a produção vai até soltar aqui pra gente ouvir agora esse novo single, que é o Jacti. Solta o som aí, produção. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos.
Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. É isso aí, pessoal, voltamos e a música que vocês ouviram vai ser lançada, né? Foi lançada no dia 9 de agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, e vocês vão ouvir a entrevista completinha aqui no final do nosso programa. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, pessoal, o nosso YouTube da Rádio Nacional dos Povos, você pode ler o QR Code aí no cantinho da sua tela para seguir a gente no Instagram, viu? E nós estamos também ao vivo para o mundo inteiro, no site da Rádio Nacional dos Povos. Qual é o site, Sam? www.radionacionaldospovos.com.br e também pelo YouTube, pessoal. O YouTube é Rádio Nacional dos Povos. E você, parente, tá ouvindo a gente de onde? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. Sam, fala de novo o WhatsApp que eu não anotei. Então anota aí, parente. O nosso WhatsApp é DDD 61 99682-1507. Manda sua interação, manda seu beijo, manda seu abraço, manda seu aviso de pauta, manda uma sugestão, quem você quer ouvir aqui na Rádio Nacional dos Povos, só manda que a gente vai colocar na nossa programação. O WhatsApp é 6199682-1507. E agora, pessoal, a gente tem uma daquelas entrevistas incríveis, de suma importância para o nosso Brasil, que é a entrevista com o Thales. Ele que é advogado eleitoral, né? Ele vai entrar com a gente aqui pelo Meet e vocês vão entender um pouco sobre como está esse processo, as mudanças que aconteceu, né? E ele, pessoal, é o Thales Borgna, né? Ele é advogado. Gente, olha o perfil dele aqui, é cheio de graduações e pós-graduação, viu? O moço é inteligente. Ele é advogado, ele é mestrando em Direito Penal na Faculdade de Direito da USP. Ele é pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC de Minas e também pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo IBC-CRIM, né? E pelo IDPE-FD, da Universidade de Coimbra. Ele também é pós-graduado, pessoal, em Advocacia Criminal pelo curso do SEI-ABRACRIM e também ele é graduado em Direitos pela CEUB-IT. Também coordenador do GT de acompanhamento dos Tribunais Superiores do Observatório Nacional da Advocacia Criminal da ABRACRIM. Seja bem-vindo, Thales. O Thales já está aí. Momi, quase que eu não consigo, viu? Ler o seu currículo aqui. Tem muita formação. Parabéns, viu? Thales, seja bem-vindo à Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, Samela. Muito obrigado. Desde já eu agradeço à Rádio Nacional dos Povos pelo convite para conversar com vocês hoje sobre direito eleitoral. Lembrando que nós estamos finalizando aí o período da pré-campanha, né, e chegando na tão esperada campanha eleitoral. As convenções partidárias já foram realizadas, o prazo para registro das candidaturas termina amanhã e nesse domingo já começa a tão esperada propaganda eleitoral, né, para as nossas eleições que acontecem na primeira semana de outubro. Thales, a gente já viu várias coisas, né? Hoje eu estava vindo para cá pro estúdio, eu já vi algumas coisas sobre impugnação de campanha e tudo mais. Falei, gente, que babado. E a gente tem, domingo, né? Dia 16, o último dia para os candidatos colocarem suas campanhas, né? E aí, Thales, a gente preparou um roteirinho aqui de perguntas, porque são dúvidas nossas, mas também são dúvidas dos nossos ouvintes indígenas e quilombolas, né? Até porque a PIB e a CONAC estão com um projeto de aldear a política e ter nossos representantes. E aí, a primeira pergunta é sobre o avanço da inteligência artificial e deepfakes, né? A tecnologia ela tem se avançado e em 2026 a gente traz novos desafios para esse combate à desinformação. E aí eu queria que você explicasse para a gente sobre o TSE, né, ter endurecido as regras para o uso de ferramentas na propaganda política com o IA, combatendo essas deepfakes. Comenta um pouco para a gente por quê, como, para a galera que está ouvindo a gente em casa, Thales. Então, em março desse ano, o TSE editou uma resolução, que é a 23.755, que fez várias alterações na resolução dele que cuida de propaganda eleitoral, que é a resolução número 23.610, que é lá de 2019. Ao longo do tempo já vinham sendo feitas algumas alterações nessa resolução. Essas mudanças recentes que o TSE fez trouxe ali uma série de proibições relativas a esses avanços tecnológicos e, especialmente, ao problema da utilização de inteligência artificial que já vinha sendo enfrentado
na eleição de 2024, mas que agora, né, até pelo avanço que a gente viu nesses últimos anos, né, cada dia uma novidade acerca da inteligência artificial, fez com que a corte tivesse que se preocupar um pouco mais com isso. Então, nessa resolução, são muitas as condutas que estão ali que são proibidas em relação à utilização da inteligência artificial. Resumindo as principais, né, para a gente não se alongar muito, a principal delas é a proibição da inteligência artificial para criar conteúdo sintético, seja de áudio, seja de vídeo, para substituir ou para alterar a voz ou a imagem de qualquer pessoa, seja ela viva, morta ou seja fictícia, e essas são as chamadas deepfakes, mesmo que elas sejam autorizadas pela pessoa que está sendo retratada ali. Essa proibição, ela está expressa nessa resolução lá de março de 2026, só que ela vem sendo um alvo de questionamento justamente nessa semana. Após a campanha do candidato Flávio Bolsonaro questionar, né, uma impugnação que foi feita à utilização de deepfake na Convenção Nacional do PL, o TSE teve que se debruçar sobre isso. Havia uma reunião marcada para ontem, para que os ministros decidissem se eles vão manter essa proibição da forma que está na resolução, ou se eles vão fazer alguma flexibilização nos moldes do que a defesa do candidato Flávio Bolsonaro estava postulando. Infelizmente, essa reunião acabou sendo cancelada, porque ela seria realizada depois da sessão do TSE de ontem, e não há ainda uma data para que ela seja realizada, mas acredito que já nos próximos dias, na próxima semana, haja alguma definição sobre isso. E alguns jornalistas que acompanham ali o TSE, e eu os acompanho também, relatam que, na verdade, a tendência é que seja mantida essa proibição total, até pelo medo de que, se você fizer qualquer forma de flexibilização, a Justiça Eleitoral sofreria ali uma avalanche de ações questionando, né, até que ponto essa flexibilização pode ir. Além disso, né, além dessa questão da utilização das deepfakes, a gente tem outras proibições, como a proibição de impulsionar buscas usando o nome do partido, nome de candidato, seja do próprio ou seja do adversário, de disparar mensagem em massa, sem o consentimento prévio, né, da pessoa que vai receber aquela mensagem, ou por ferramentas não oficiais das plataformas. Também tem uma proibição importante, que é de contratar influenciador para post político pago ou impulsionar a propaganda negativa contra o seu adversário. E tem uma proibição nova que será operacionalizada agora pela primeira vez, que nas 72 horas antes da eleição e nas 24 horas depois da eleição, não se pode publicar, republicar ou impulsionar qualquer conteúdo sintético novo, né, produzido por IA, mesmo que ele seja devidamente rotulado. Por que essa questão do rótulo é importante? Porque qualquer coisa que você faça com inteligência artificial numa campanha, dentre aquilo que é permitido, você tem que rotular adequadamente ali, que aquele conteúdo foi feito por inteligência artificial e qual foi a inteligência artificial que você utilizou. Então, você pode, na sua campanha, utilizar uma ferramenta para melhorar áudio de um vídeo, eventualmente até acredito que para composição de jingles, para criar imagens, mas que não sejam deepfakes, e que você, quando postar, deixe claro para o eleitor: aquilo ali foi produzido por inteligência artificial. Quanto à punição para quem faz isso, e aqui é uma questão muito grave, porque ela pode configurar um abuso de poder político e um uso indevido dos meios de comunicação. Essas condutas, quando elas são reconhecidas pela Justiça Eleitoral, elas podem levar à cassação do registro de candidatura, então ela vai te tirar da disputa política. Pode te levar à cassação do mandato, se você tiver vencido a disputa. E ela pode também te acabar, né, responsabilizando pela prática de um crime eleitoral ou outro ali que tenha sido praticado em razão da conduta que você teve. Agora, para você que está aí em casa, a preocupação também é válida. Porque o cidadão comum que compartilha um material, né, de forma espontânea, quero dizer, compartilha ali um material que foi feito por inteligência artificial. Se você acredita genuinamente na veracidade daquela informação, você não está cometendo um crime eleitoral, você não vai ser punido na esfera eleitoral ou mesmo criminal, porque você está agindo de boa fé. O conteúdo falso, entretanto, é claro, vai ser retirado do ar. Ele precisa ser retirado, seja por ordem da Justiça Eleitoral, às vezes as próprias plataformas acabam detectando isso e retirando. Vale lembrar, entretanto, aqui é um aviso para
todo eleitor que, no âmbito eleitoral, a manifestação do pensamento na internet ela é livre. Só que o anonimato ele é proibido. Então, o eleitor que compartilha críticas ou elogios ou os seus posicionamentos na internet de forma espontânea, ele deve estar devidamente identificado ou ser identificável, porque até, né, para que a eventual responsabilização a ele seja possível. E aqui fica um alerta. Se ficar comprovado que você estava aí participando, né, de um grupo, coordenando uma estratégia para amplificar uma desinformação ou a propagação de um conteúdo falso, ali pela criação de perfil fake, pela automação, né, aquela utilização de robôs, ou pela distribuição em massa de mensagens, você pode sim ser responsabilizado tanto na esfera civil, quanto na eleitoral e na criminal. Então, muito cuidado com o que a gente, né, a forma com que a gente age na internet no âmbito eleitoral. Obrigada, Thales. A minha pergunta também é em relação... Não está no roteiro, né? Já surgiu dúvidas comigo. Assim, sobre o impulsionamento, né? O impulsionamento, ele só não pode quando ele é um impulsionamento de algum conteúdo feito por IA, ou o impulsionamento abrange qualquer tipo de conteúdo que as pessoas podem ser punidas, né? Eu acho que a outra também você já respondeu, é sobre se tem punição, né, ou responsabilização jurídica para as pessoas que não estão candidatas. Tipo, Sim. só não estou candidata. E eu estou compartilhando materiais assim. Qual é a punição, tipo, para mim? O que vai acontecer comigo? Sei lá, eu vou ser presa? Vou receber uma multa? Que punição é essa? As punições no âmbito eleitoral costumam ser financeiras, né? Quando você não é um candidato. Então, se você é o candidato, a punição mais grave que vai vir para você no âmbito eleitoral, tirando a parte de crime eleitoral, que aí você pode ter uma punição, né, de prisão, é a cassação do seu registro de candidatura ou a cassação do seu mandato. É o mais grave que pode acontecer ali para um candidato, né? E também é o pior cenário, né? Todo o seu esforço na campanha ser jogado fora. Agora, para o cidadão, se ele está agindo de boa fé, ele está simplesmente compartilhando uma coisa que foi postada ali pela campanha ou por gente ligada à campanha, não tem sentido em você punir ele com esse mesmo rigor. Então, assim, vamos dizer, primeiramente, essa pessoa não vai ser punida, você vai ser obrigado a retirar, ou a própria plataforma vai retirar, e tudo bem. Quem tem que ser responsabilizado é quem gerou aquele conteúdo e quem efetivamente disponibilizou aquilo. Agora, se você está num cenário, como eu disse, né, de uma coordenação, você está criando perfil falso, você está reincidindo naquela conduta e está ficando demonstrado que você faz parte ali de um esquema para descumprir a legislação eleitoral, aí sim pode vir uma responsabilização civil e eleitoral no âmbito financeiro, já que você não é candidato, e também, eventualmente, se algum crime foi praticado ali, a sua responsabilização penal, porque você ainda está sujeito a ter praticado, por exemplo, um crime contra a honra contra aquela pessoa que é alvo do conteúdo falso, né? Você lembra que, independentemente de ser na área eleitoral ou não, os crimes do Código Penal continuam valendo plenamente. E aí também tem alguns crimes específicos. Sobre o impulsionamento, sim, ele é possível, mas essa é a área que tem mais regulamentação dentro da resolução de propaganda eleitoral. Então, o TSE trouxe regras sobre plataformas que são conveniadas com ele, então que podem fazer determinados tipos de atividade na internet. Teve diversas plataformas que não se credenciaram com o TSE e não vão oferecer esse serviço, inclusive o Google, se eu não me engano, porque realmente ficou um serviço muito complicado, né, muito restrito, então a plataforma preferiu nem entrar nisso aí. E aí o candidato vai poder pagar, mas jamais a propaganda negativa, né, em qualquer hipótese. Se for possível impulsionar e fazendo dentro das regras, é a sua propaganda, é a divulgação do seu perfil, né, da sua candidatura, da sua pessoa, das suas propostas e não de ataques às outras pessoas, tá? Não se impulsiona esse ataque, essa propaganda negativa. Legal, Thales. Isso é muito importante, né? Porque eu acredito que antes a gente não tinha isso, né? Agora, com o avanço de tudo isso, a gente acabou caindo nessas situações, né? Eu mesma não consigo, né, compartilhar questões eleitorais e partidárias no meu perfil, porque eu tenho um perfil que é pessoal, mas ele tem vínculos institucionais, né? Então, eu mesmo já não posso compartilhar no meu perfil pessoal
candidaturas, candidatos e tudo mais, eu posso compartilhar uma pauta de mulheres, de povos indígenas, de juventude, mas nunca um candidato para privilegiar ele nas minhas redes sociais, porque eu sou uma influenciadora. Então, isso também é novo para mim, né? Isso não acontecia antes a gente podia compartilhar e tudo mais. Mas é uma dessas atualizações, pessoal, principalmente para proteger o eleitor das questões das fake news, porque enquanto a gente faz coisas boas, existem também pessoas que compartilham mentiras na internet e o resultado a gente já viu, né? Thales, uma das maiores preocupações em anos eleitorais, especialmente para prefeitos e governadores em finais de mandatos ou candidatos à reeleição, é a proibição do uso da máquina pública para beneficiar candidaturas. O que é a máquina pública, Thales? Então, o que a gente pode entender aí por máquina pública é você utilizar a estrutura do Estado, a estrutura do município, a estrutura do poder que você integra para alguma coisa. Então, você está lá, por exemplo, como prefeito de uma cidade pequena. Você vai lá na eleição municipal concorrer contra alguém que está tentando ali pela primeira vez, ou que já é um político, mas que está fora do poder. Você não pode utilizar a estrutura da prefeitura, a estrutura daquilo que é público, para se beneficiar. Então, a máquina pública, a gente é só aprender aquilo que é o conjunto de equipamento do Estado, né? Você não vai poder utilizar tudo aquilo que pertence ao povo em seu próprio favor, seja para corrupção, seja no âmbito eleitoral para tentar levar uma vantagem. Tanto a lei das eleições, quanto uma resolução específica do TSE sobre isso, que é a resolução 23.735, elas trazem regras muito rígidas para essa utilização, porque o objetivo aqui, seja do legislador, seja do TSE, é impedir essa utilização do bem público em favor de uma candidata. Porque é isso o principal fator de desequilíbrio numa disputa eleitoral. Então, você precisa zelar ali sempre pela igualdade de oportunidades do pleito. Então, eu admito, você é, por exemplo, presidente da República, você não precisa se afastar do cargo para você concorrer à reeleição, só que nós vamos colocar ali uma série de normas, né, para que, não se afastando do cargo, o uso do cargo para você não seja instrumentalizado, né, para sua campanha de reeleição. E isso a gente sabe que é muito difícil. Essas proibições a gente normalmente costuma ver como, pelo nome, né, condutas vedadas aos agentes públicos. Quais são os principais exemplos dela? Também são várias condutas, vou citar aqui só os principais. O uso ou a cessão de bens, de materiais, de serviços, de servidores públicos em benefício de uma candidatura ou de um partido. É aquela hipótese da utilização de um veículo público numa campanha eleitoral. Né, para nós que residimos em cidades do interior, é o carro da prefeitura participando de carreata. É a utilização do servidor para trabalhar na campanha eleitoral durante o período de expediente. É a utilização, por exemplo, do pessoal que trabalha no gabinete, né, de um determinado político para a campanha eleitoral. Você trabalha para o Estado, você presta serviço, né, para aquele poder e não para uma campanha. Quem for contratado para trabalhar na campanha vai receber da campanha e trabalhar no horário respectivo, né? Não pode confundir as coisas. Uma outra proibição que é interessante é a realização de lives em prédios públicos oficiais. Então, existe uma exceção a isso, é claro, mas essa exceção vale para prefeito, para governador, para o presidente, que nas residências oficiais que eles têm, eles podem fazer determinadas transmissões, só que tem uma série de regras ali também, né? Não pode ter um uso indiscriminado para você fazer, por exemplo, ali como presidente, uma live lá do Palácio da Alvorada, para tentar mostrar a estrutura do poder com você. Não, a minha candidatura é mais forte porque eu tenho essa estrutura, eu estou no palácio. Não, tem que tomar um cuidado quanto a isso, tá? Agora, do restante, não é para você fazer, né, utilizar ali o seu gabinete para isso e coisas do tipo. Uma outra proibição, que aí também é muito relevante, é a distribuição gratuita de bens, de valores, de benefícios da administração pública no período eleitoral, mas isso também tem ali algumas exceções. E nos 3 meses que antecedem as eleições, é proibido contratar shows artísticos para inaugurar obra pública. É proibido qualquer candidato comparecer à inauguração de obra pública, porque, querendo ou não, com essa proibição, a gente tentou, né, vamos dizer assim, diminuir aquela prática
bem antiga no Brasil, de deixa para fazer tudo no final do mandato, e aí, quando está chegando a eleição, é inauguração de obra para todo lado. Então, colocou um período ali de 3 meses, beleza. Se até for inaugurada uma obra, você não vai poder participar, porque você vai estar tentando, né, tirar vantagem daquela inauguração. Tem umas outras vedações na legislação que são bem específicas, como contratação e demissão de alguns servidores, aumento de salário, gasto excessivo com publicidade, realização de pronunciamentos oficiais, né, por exemplo, pelo presidente, na televisão, na rádio, e a realização de algumas transferências de recursos, né, da União para os estados, dos estados para os municípios. Mas, quanto a tudo isso, a própria legislação eleitoral já traz algumas exceções também. O descumprimento dessas condutas que eu falei pode trazer aí uma série de penalidades, isso é muito grave, tanto para aquele agente público, que é o infrator, né, aquele que praticou, quanto para o candidato que ele está tentando beneficiar, porque nem sempre o agente infrator é candidato. Ele pode estar, por exemplo, querendo favorecer um aliado, um parente, o seu sucessor no cargo. Dentre essas penalidades está a suspensão imediata da conduta irregular, isso é o básico, a imposição de multas em valores bem altos, a cassação do registro da candidatura daquele candidato que vai ser beneficiado, ou, caso ele seja eleito, a cassação do seu diploma, né, o que impede que ele tome posse no cargo para qual ele venceu a eleição. Sem contar, né, e aqui é muito importante lembrar, que essas condutas vedadas, elas podem configurar abuso de poder político e abuso de poder econômico. Essas condutas na legislação eleitoral são consideradas de extrema gravidade, elas podem resultar na imposição da pena de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos depois daquela eleição. Então, né, tem que tomar muito cuidado se você está no exercício de um cargo público para não incidir em nada disso. Até porque algumas dessas condutas que eu mencionei, elas também se enquadram como um ato de improbidade administrativa. E, né, como todo ato de improbidade administrativa, pode resultar, entre outras penas, na imposição da suspensão dos seus direitos políticos e até na perca da sua função pública. Então, muito cuidado com isso. Nossa, Thales, muito obrigada por trazer todas essas informações para cá, para os nossos ouvintes indígenas e quilombolas aqui da Rádio Nacional dos Povos. São dúvidas que a gente também tem, né? Nós também que estamos apresentando aqui, e é o que você falou. A gente começa... uma vez eu estava indo de carro de Brasília para Bahia, e aí comecei a ver um monte de obras, assim, e é o que está no imaginário, né, da população. Chegou a época de eleição, o pessoal decidiu que vai trabalhar, né? Que vão fechar os buracos, que vão consertar o que está quebrado. E é até engraçado você citar isso, porque é exatamente o que a gente cita no dia a dia, né? E acho que a outra pergunta a gente já respondeu, né? Sobre quais são as principais proibições que acontecem com o gestor que descumpre as regras, né, da máquina pública. E a gente vai chegando ao final, né, da nossa entrevista. Queria agradecer por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente, né, aqui na Rádio dos Povos. Se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, fique à vontade. E logo depois a gente vai entrevistar a Lana Manchineri, que vai falar sobre o Campanha Indígena, que é o projeto do Movimento Indígena para a Aldeia Política. Fique à vontade, Thales. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Eu quero desejar aí uma boa sorte para todas as candidaturas indígenas e quilombolas do Brasil, que são extremamente necessárias. E para o eleitor, né, tomar muito cuidado com o que vê na internet, porque, querendo ou não, apesar de proibição, vai ter muita deepfake, vai ter muita manipulação de conteúdo, né? Tem gente que não está se importando em cumprir a lei. Então, duvide daquilo que você viu, pesquise as fontes, confie, né, no jornalismo de qualidade, cheque as fontes e faça uma boa escolha aí para o nosso país pelos próximos 4 anos. Obrigada, Thales. Obrigada, pessoal. E agora vamos de música? Vamos de música, produção. Solta o som. Clebinho. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos.
Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. É isso aí, pessoal. Voltamos ao som de Suraras do Tapajós. Roda a tua saia, menina. E aí, pessoal, a gente vai, depois que a gente já fez uma entrevista incrível com o Thales, falando sobre o processo eleitoral de 2026, que está cheio de novas regras, né? Agora a gente vai falar sobre o movimento indígena, pessoal, sobre o Campanha Indígena, um projeto da PIB e de todas as suas organizações de base para aldear política. E a gente vai falar com ela, pessoal, com a Alana Manchineri, ela que é mestranda em gestão de áreas protegidas na Amazônia, lá no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, saudades. Atualmente, a Alana, pessoal, é assessora internacional da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e também, pessoal, ela é uma das coordenadoras do Campanha Indígena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e ela também, pessoal, é membro do Conselho Orientador do Fundo Indígena da Amazônia, o PUDALI. E a Alana, pessoal, vem para falar com a gente sobre o Campanha Indígena. Minha irmã, seja bem-vinda à Rádio Nacional dos Povos, e vamos lá. Boa tarde, Samela, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada aqui pelo convite em nome da PIB, que tem essa plataforma linda, política, construída a muitas mãos pelo movimento indígena do Brasil. Obrigada, Alana. Os nossos ouvintes, a gente já entrevistou a Alana, pessoal, durante o ATL, mas existem ouvintes novos, né? Nossos ouvintes indígenas e quilombolas querem conhecer, né? Antes de falar de eleição, Alana, a gente quer falar sobre território, né? De onde você vem, qual território te formou e o que ele te ensinou sobre política? Eu venho diretamente do estado do Acre, um estado que tem como uma história muito linda a união entre os povos indígenas e povos da floresta, né, como são chamados a Aliança dos Povos da Floresta, que consiste em povos indígenas, lideranças da reserva extrativista, seringueiros. Então, esse estado que tem uma visão plural do movimento, principalmente o movimento territorial. Eu sou do povo Manchineri, sou do território Manchineri, lá do estado do Acre, e é desse território do qual eu me formo, mas também faço parte aqui do estado do Amazonas, né? Sou moradora do estado do Amazonas, também me considero parte, né, de toda a Amazônia brasileira, porque o trabalho que nós fazemos na COIAB contempla todos os estados. Obrigada, Alana. E a próxima pergunta é sobre o projeto Nosso Território, Nossa Vida, né, que é do Campanha Indígena. É parte da ideia de que o Brasil, ele se esqueceu, ele perdeu o rumo quando deixou de escutar os povos indígenas e os seus territórios, né? Na sua visão, o que o Brasil precisa voltar a escutar? Então, o Brasil precisa voltar a escutar a voz dos povos indígenas e construir um projeto conjunto de país. O Campanha Indígena, desde que nós trabalhamos, né, o lançamento dele no ATL desse ano, né, em 2026, ele tem projetado para a construção do país que nós queremos. Se a gente, né, tem durante as eleições de 2022 a retomada da democracia, agora a gente tem o desafio de fortalecer essa democracia e a participação cidadã através da visão da pluralidade, né? Coisa que, por exemplo, no Congresso Nacional, infelizmente, a gente não tem essa pluralidade de vozes, né, de vivências, mas o Campanha Indígena da nossa articulação dos povos indígenas do Brasil tem proposto essa visão ampla, e principalmente a Rádio dos Povos, tendo essa visão ampla do todo, entender que o território não é importante somente para povos indígenas, mas para a população quilombola, ribeirinhos, extrativistas. Então, é isso que a gente tem proposto para o Campanha Indígena desse ano, a união, né, de todos os povos, a união e fortalecimento para a gente alcançar uma bancada dos povos lá no Congresso Nacional, entendendo que todos fazemos parte da mesma luta. Obrigada, Alana. Eu acho que a gente já se antecipou, né, no processo dessa união, porque o nosso território, nossa vida, como a Alana colocou, não é só um projeto do movimento indígena, né? Ela é a união dos movimentos sociais, do campo popular, para a gente conseguir, né, ter essa aliança necessária no momento em que a gente precisa ocupar esses espaços, né?
Alana, nosso território, nossa vida também fala em construir um poder indígena com presença real e organização própria. O que significa ter poder indígena para além de simplesmente eleger pessoas, né? Poder indígena para além de eleições. O poder indígena se referencia em que não é apenas por ser indígena que, chegando aos espaços de representatividade e poder, que eu sou a representação daquele povo. Eu acho que é extremamente importante a gente destacar que é algo que dentro do nosso projeto de país a gente tem reforçado, que o interlocutor do movimento indígena é o próprio movimento indígena e que os espaços dos quais pessoas indígenas ocupam, eles são ferramentas do movimento indígena e não ferramentas de pessoas ou de projetos pessoais. Então, quando a gente trabalha um projeto, uma plataforma de país, é que a gente quer trazer à tona a perspectiva da ideia do movimento. Então, não é, por exemplo, né, que a gente tenha um candidato indígena que, por apenas ele ser indígena, chegar a um espaço do Congresso Nacional, ele estará representando a luta do movimento indígena. Por isso que a plataforma do Campanha Indígena está trazendo candidaturas, né, apresentando candidaturas para esse pleito de 2026, com candidaturas que estão vindo diretamente indicadas das organizações de base, da base da PIB, porque precisam ser candidaturas que dialoguem diretamente com o movimento indígena e, principalmente, se coloquem como instrumento do movimento e não como donos do movimento. Então, a gente tem pautado, principalmente dentro do Campanha Indígena, que o projeto político de país, nosso território, nossa vida, é o que vai balizar a ação dos parlamentares indígenas, dos executivos indígenas que vão estar representando a gente, né, ao final da eleição de 2026. E, principalmente, tem pautado o Campanha Indígena uma bancada popular, porque a gente entende que no Congresso Nacional a bancada BBB, né, da bala, da Bíblia e do boi, ela é muito articulada. Então, o Campanha Indígena também, esse ano, através do projeto de país, né, possibilita a gente visualizar a bancada dos povos, onde nós vamos ter a representação do campo popular e esse campo popular estar como uma ferramenta dos movimentos. Muito obrigada, Alana, por trazer isso para nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes indígenas e quilombolas. Pessoal, como a Alana explicou, o Campanha Indígena é uma construção do movimento indígena, né? E que abrange toda a luta popular, né? E o importante que ela cita aqui é sobre as indicações que vêm diretamente da base, que tem uma construção ali direta com o movimento indígena e que tem o apoio das suas bases e uma construção coletiva ali, e não somente um lançamento sem um embasamento, né? E aí a próxima pergunta, Alana, é sobre o projeto Nosso Território, Nossa Vida, né? O nosso projeto de vida. Ele propõe, né, uma nova relação com a economia que coloca a vida no centro. Como que a gente concilia o desenvolvimento, a geração de renda e os direitos dos povos sem repetir um modelo que transforma o território em mercadoria? Bem, essa resposta vem diretamente dos territórios, Samela. A gente tem dentro dos territórios os planos de vida, os planos de gestão territorial e ambiental que tanto trabalham o uso sustentável dentro dos nossos territórios, o fortalecimento da economia a partir desses territórios, mas sem tirar os direitos da natureza. Então, a gente tem pautado dentro da construção do nosso projeto, Nosso Território e Nossa Vida, um desenvolvimento sustentável, pautado na lógica da vida e não na lógica do dinheiro. Por quê? Porque existem vários empreendimentos, inúmeros empreendimentos que estão sendo implementados no Brasil ou que já foram implementados no Brasil, que são um reflexo da pobreza. Então, o Brasil, de uma forma geral, está, né, fortalecendo empreendimentos que geram riquezas apenas para alguns. Enquanto isso, a gente está vivendo, né, uma realidade das mudanças climáticas afetando diretamente a nossa alimentação, a soberania alimentar para nós, povos indígenas e comunidades locais, mas principalmente para toda a humanidade. Então, se a gente se centra na lógica do desenvolvimento sustentável a partir do território, entendendo que as nossas economias indígenas já fazem isso
né, esse olhar voltado à vida, o uso sustentável, a gente consegue ter uma projeção de país que vai chegar no objetivo em que o presidente Lula sempre fala nos ambientes internacionais, a chegar à erradicação de verdade da fome, porque ainda existem muitos lugares que têm pessoas passando fome e principalmente lugares que estão sendo afetados pelas mudanças climáticas e que sua soberania alimentar está sendo colocada sob a luz, né, da escassez. Então, a gente tem pautado isso, já temos essa resposta, é olhar para nossos planos de vida e colocar esses planos de vida no centro das discussões no Congresso Nacional e principalmente no Palácio do Planalto. Obrigada, Alana. Eu acho que isso traz já o que era a pergunta, né? Sobre o que unia os povos indígenas, quilombola, os povos do campo, das cidades e dos maretórios, né? Essa luta popular para transformar o Brasil. E aí, eu vou trazer outra pergunta aqui, Mana, sobre o campanha indígena, né? Ele nasce no contexto das eleições, mas o projeto afirma que vai além de eleições, né? Não é somente político, não é somente eleições partidárias. O que deve permanecer depois que as urnas forem fechadas? O campanha indígena está centrado principalmente esse ano em 4 objetivos. É importante destacar que em todos os momentos a gente faz uma avaliação e atualização dos nossos documentos enquanto movimento indígena. Então, esse ano, a campanha indígena tem 4 objetivos, sendo o primeiro a apresentação à sociedade desse projeto de país que o movimento indígena pauta. O segundo objetivo é a visibilidade das nossas candidaturas indígenas. Então, vejam, não é uma prioridade única às candidaturas, mas faz parte da estratégia. Terceiro, a união do campo popular. Então, a PIB tem feito o processo de diálogo com outros movimentos sociais, CNS, MAB, temos CONAC, MST, junto à Aliança dos Povos. E o quarto, a formação política para os nossos candidatos, mas principalmente para a nossa população, porque é preciso ter um letramento político e uma análise de conjuntura muito real do que tem acontecido no âmbito da nossa legislação brasileira. Certo de que, mesmo vencendo temporal no Supremo Tribunal Federal, a gente teve aí o embate com o Congresso Nacional com a Lei 14.701. Então, precisa-se ter um olhar amplo, né, da conjuntura política do Brasil, da conjuntura política da América Latina, mas principalmente uma visão crítica da sociedade da qual nós estamos vivendo. Então, o campanha indígena ele está centrado nesses 4 objetivos, né, que estão interligados, e quando se fecharem as urnas, o projeto de país que a gente apresentou, a gente vai dar continuidade, né, à luta, porque é o processo que a gente está pautando para o país. O projeto de país que a gente quer, ele não vai ser construído em um ano. Ele é um projeto de país que será construído em 50, em 100 anos, pensando principalmente no futuro, né, das nossas gerações e pensando também no bem viver das nossas lideranças indígenas que já estão nesse processo lutando há bastante tempo. Obrigada, Alana. Eu sei que você está aí no corre, nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus estudos. A gente já está encerrando aqui, a gente está indo para a última pergunta. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É uma mensagem, né? Se você pudesse apresentar nosso território, nossa vida, para uma pessoa que nunca ouviu falar da proposta, por que ela deveria entender que esse também é um projeto para o Brasil inteiro e não somente para nós, povos indígenas? Se eu fosse apresentar o nosso projeto de país para uma pessoa para alguém que nunca, né, pensou de uma forma mais ampla para o movimento indígena, é colocar que o nosso projeto de país tem pautado a equidade, porque dentro dos nossos territórios nós temos respeito à mãe natureza, dentro dos nossos territórios nós temos respeito aos bens
que nós temos, né, aos recursos naturais que nós temos, mas principalmente a vida em comunidade. Dentro dos nossos territórios, nós temos, acima de tudo, provado que temos vivenciado a Mãe Terra sem prejudicá-la, né? O que vem de prejudicial acontecendo está sendo causado pelo outro. Então, o projeto de país que a gente está propondo é um projeto de país plural, que pensa no respeito, na diversidade, no processo de participação social, porque o movimento indígena também fala sobre isso, né, que para definir ações estratégicas para o movimento indígena, a gente precisa estar em assembleias, em reuniões, que a nossa participação social ela tem que ser ativa. Então, o projeto de país que a gente está apresentando é algo que pensa e remete à pluralidade das várias vozes e dos vários pensamentos, e que esses pensamentos são bem-vindos a estar somando conosco, porque a gente precisa, de fato, pensar no futuro. Estamos vivenciando o aquecimento global, esse ano, principalmente os efeitos, né, extremos do El Niño, e isso tem acontecido de forma igual, não igual para todo mundo, né? A gente tem uma vivência do aquecimento global diferente para a gente que está na Amazônia, para a gente que está diretamente no território, para as favelas, principalmente, que não tem, né, um planejamento urbano como os grandes bairros, né, da alta classe. Então, esse projeto de país está olhando para você que está sofrendo com os efeitos da crise climática e que não está sendo escutado. Muito bem, Alana, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui na Rádio Nacional dos Povos, que já é a sua casa. Você já é sempre bem-vinda aqui, a gente sempre consulta a Alana nesses processos do campanha indígena, do movimento indígena, da Amazônia brasileira também, e é um imenso prazer te receber aqui no Estúdio Escola, viu? Você é sempre bem-vinda quando você precisar e quiser também pautar a gente, pode mandar que a gente também entrevista pessoas, recebe pauta e tudo mais. Se você quiser também deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui da CONAC e da APIB, fica à vontade. Muito obrigada, Samela. Quero agradecer aqui à Rádio Nacional dos Povos novamente pelo convite. Dizer que o Campanha Indígena está sendo construído a muitas mãos, né? O outro coordenador do Campanha Indígena é o Sabaru, que representa ali da região da Apoime, né? Uma das nossas organizações de base da PIB, e que é sempre muito importante fortalecer a Rádio Nacional. Ouvintes continuem, né, fortalecendo, compartilhando a rádio, porque esse é um local muito importante de voz, né, dos povos indígenas e quilombolas. Muito obrigada. E bom trabalho. Obrigada. Pessoal, a Rádio Nacional dos Povos também está comprometida, né, com a política, com o nosso projeto de país, tanto dos povos indígenas e quilombolas. E vamos de música, pessoal. Vamos ouvir Jakti. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos.
Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Voltamos, meus parentes, voltamos, quilombelos e quilombelas. Pessoal, você que está assistindo a gente pelo YouTube, o YouTube da Rádio Nacional dos Povos, lê aí o QR Code no cantinho e já segue a gente lá no Instagram, viu? Que a gente está postando as coisas incríveis que a gente vem fazendo aqui e muito mais, pessoal. E nós estamos ao vivo para o mundo inteiro e pelo site da Rádio Nacional dos Povos, que é www.radionacionaldospovos.com.br e também pelo YouTube, YouTube Rádio Nacional dos Povos. E você, parente, está ouvindo de onde? Manda aquela mensagem, manda aquele beijo, manda aquele abraço. E falando nisso, pessoal, a gente já tem, interações aqui. A Clara Gonçalves mandou um boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, Clara. E também a gente tem outra mensagem do WhatsApp. Tem como colocar aí, produção? Boa tarde, parente. Eu posso compartilhar esse link para essa comunidade aqui da terra indígena Vale do Javari, porque tem meu povo, né, os parentes também querem participar também, né, para ouvir, né, a fala dos parentes de outros estados, né. Obrigada, parente. Pode compartilhar sim. Pode compartilhar o link do ao vivo, pode compartilhar o link das nossas redes. Você pode também entrar, né, no grupo da Rádio Nacional dos Povos, que a gente está compartilhando tudo que a gente vem fazendo aqui nos nossos programas ao vivo, viu? Esse mesmo número Rádio Nacional dos Povos vai estar te adicionando ao WhatsApp e você pode compartilhar o link para todos os parentes do Vale do Javari, do Amazonas, da Amazônia e do Brasil inteiro, parente. Vamos lá acompanhar a Rádio Nacional dos Povos. E agora, pessoal, a gente... Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Overá, ele que é MC, está aqui para falar do seu novo lançamento. Então, parente, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Nacional dos Povos. Salve, salve a toda a galera. Eu sou o rapper Overá e estou aqui para passar uma mensagem, né, para vocês sobre a minha trajetória. E bora que bora. Massa. Parente, para começar, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você que tem caminhada nessa parte da música, você começou como Kunumi MC e hoje se apresenta como Overá, né? O que mudou em você e na forma com que você quer ser visto entre esses dois nomes? Existe alguma diferença? Por que você deixou o Kunumi para trás? Então, eu comecei a minha vida, né, a caminhar pela arte desde sempre, na verdade, né, que na nossa cultura a música sempre esteve presente, né, a arte, né, do grafismo, então a arte sempre está com a gente. Mas decidi aos 13 anos de idade a levar mais profundo, né, esse estudo, né, que tenho com a música e expandir para o mundo, né. Mas antes de cantar o rap, a música contemporânea, eu participei na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, onde soltei uma faixa, né, de protesto escrita demarcação já, onde não estava planejado, né, eu decidi abrir essa faixa, né, na luta em defesa, né, do povo indígena, né, para mostrar para o mundo que a gente, mesmo eu soltando a pomba da paz, né, o que se acontece, né, com o povo indígena tem que ser mostrado, né, na luta, né? Então foi ali que nasceu para mim, né, uma missão de levar, né, e escolhi a música para levar adiante, né,
essa arte, né, a mensagem, né, de resistência, né. E aos 3 anos de idade, né, quando comecei na música, foi desafiador ao mesmo tempo, né, por causa de que muitos parentes, né, até pessoas da minha própria aldeia não curtia muito, né, pensava que, estou fazendo isso para, que não valia a pena, né, e é uma perda de cultura, né. Até meu pai mesmo, né, que, eh, não acreditava, né, também, né, achava um pouco estranho, né, mas eu fui, mostrando, né, aos poucos, né, para cada pessoa, né, que a música que eu trago, né, é uma forma de lutar que eu decidi, né, caminhar, né, é o que eu sei de fazer, né, através da conexão que eu tenho com a arte, né. Então, é isso que eu tenho, né, a dizer, né, que como comecei, né, mas passei muitas coisas, né, na caminhada, né, muitas coisas legais, né, de aprendizagem, né, mesmo também sendo um pouco desafiador, né, por causa de que a gente, na segunda língua, né, que a gente fala, né, que é o português, no começo, quando a gente vai na cidade, tem muita dificuldade, né, de comunicação. E ao mesmo tempo, não só a comunicação, né, da pronúncia, mas a forma de falar, né, também, né, que muda bastante, né. Mas fui aprendendo, né, e resistindo ali, né, levando, né, a mensagem, né, que eu queria transmitir. Só que eu nunca imaginava, né, que a música que eu estava fazendo iria chegar muito longe, né, também, né. Eh Para mim, essa mensagem, né, que eu falo, né, eu sou apenas uma porta-voz, né, onde a luta para mim é mais importante, né, que não é só uma luta minha, né, a luta é do povo indígena, né. Então com isso muitos jovens se inspiraram, né, até nos dias de hoje, né, muitos me chamam, né, eh lembra, né, de mim, né, os jovens como uma inspiração, né. E fico muito feliz, né, por estar representando essa juventude, né, também, que estão aí começando, levando adiante, né, pode ser o rap, né, ou outro estilo musical, né, e artisticamente falando, né. Que legal, parente. E olha só, eu tô curioso aqui. Você cresceu no Tecoá, né? E depois entrou nesse processo do mercado da música, que historicamente transforma culturas indígenas em estética, fantasia e produto, né? Em algum momento nessa trajetória, você sentiu que essa indústria queria mais o indígena do que você enquanto artista? Então, também voltando um pouquinho, né, o que eu tinha esquecido de falar, né, sobre a mudança de nome, né, mas também envolve essa pergunta, né, que você falou, né. Eh, Na nossa cultura, né, é normal, né, mudar de nome, né. A gente, antes de viver assim, eh, em tudo, né, na nossa cultura envolve uma história, né, tanto dos Tiramuiquera, né, que são os anciões que nos aconselham, né, de como viver, né, uma caminhada, né. E são eles que nos dão os nomes, né, que não é qualquer nome, né, que eles escolhem, nem eles escolhem, vão escolher, né, eles recebem, né, um nome, mandado, transmitido pelo Grande Espírito, né, que é Nhanderu. A gente chama o nosso Deus, né, de Nhanderu, né. Então, cada nome de uma pessoa vem de Nhanderu, né, que já nascemos com esse nome, né, para levar, né, mas ao longo do tempo, né, esse nome não é que é fraco, né, mas, na nossa cultura, né, quando um ancião, né, que, eh, deu um nome falece, né, faleceu, aí a pessoa pode ficar triste e com isso o aconselhável é mudar o nome, né, assim, espiritualmente, né. Agora, eu tinha escolhido
Economia MC como um nome, só que é um nome artístico que eu tinha encontrado na época, mas economia também, para o nosso povo tem um significado muito forte, né, também, e de muito respeito, né, com, a fase, né, da vida, né. Então, economia foi uma fase que eu vivi, né, que significa jovem, né. E eu senti que já estava na hora, né, de mudar, né, não é porque eu escolhi, queria trocar, né, mas é uma fase que eu estava vivendo que já passou, né, que era de amadurecimento, né. Com isso, voltei a colocar o meu nome artístico, que é Oberá, né. E sobre a indústria musical, eu, para mim, eu estava com bastante dificuldade, assim, né, de entender, né, por causa de que era muita coisa, né, envolvida, né. Eu pensava que era só gravar uma música e espalhar, né, mas, eh, a caminhada, né, que a gente caminha, né, não só como um indígena, né, que vai levar, né, a música para o mundo, né, mas envolve muitos, assim, né, o público. E com isso, essa conexão, né, com o público, e isso me fez, bastante forte, né, por causa de que, eu interagia muito com os públicos, né, assim, né, gostava de conversar, né, também, né, e tive bastante convite, né, também, né, das escolas, né, com isso para nós é muito bom também, né. Que para mim eu acho que é uma forma de conscientização, né, explicar para as crianças, né, sobre a nossa cultura, não só da música, né, mas envolve toda a arte, né, também que a gente tem na nossa aldeia, né. Então para mim é uma coisa muito bela, né, de se falar para as crianças, né, que não conhecem, né, a nossa cultura, né, por causa de que se for conscientizar uma pessoa adulta, né, já é mais difícil, né. E que no Brasil a gente sabe, né, que essa terra nossa, né, que é nossa, né, é do povo indígena, mas as crianças, né, que cresceram, né, na cidade, né, já não tem esse pensamento, né, por causa de que já ouviram bastante, né, desde pequena, né, que essa terra foi descoberta, né, por Pedro Álvares Cabral, né, conheço a pessoa, dificilmente, né, volta a acreditar, né, que era do povo indígena, né. E tem outro lance, né, que aqui no Brasil, eh, a gente sofre muito preconceito, né, mas que ao mesmo tempo, né, tem outros, em outros países, né, a população, né, em muitos lugares, né, já conhece um povo indígena, mas tem muitos que ainda não conhecem, né. E quando se fala em povo indígena também, pensa que é só uma história inventada, né. Já ouvi bastante isso, né, que sobre os estrangeiros, né, pensarem que o povo indígena era só uma invenção, né. Por incrível que pareça, né, tem pessoas que acham que o indígena é só uma imagem que é tipo um unicórnio, né, que foi inventada, né. Mas é uma briga, assim, que a gente tenta levar, né, de conscientização. Massa. E conta pra gente qual o seu território? Eu moro atualmente no território Tenondeporano, É em São Paulo, né? em São Paulo, fico perto de Parelheiros, né. Massa. E olha só, você falou de demarcação, né, num momento ali importante, durante a COP, né, com a faixa. E a demarcação das terras indígenas foi e ainda é uma grande bandeira do movimento indígena, né? Olhando para o Brasil de hoje e o Brasil de 2014, o que você acha que avançou, né, de fato, ou que piorou no que tange a demarcação e por que que isso é importante?
Então, para mim eu vejo que melhorou muito, né? Assim, a luta, né? Que a gente estamos continuando, né? Só que a luta de 2014, né? Ainda foi recente, né? Para mim, né? Mas que houve bastante coisa, né? Que evoluíram, né? Que coisas melhoraram, né? Por causa de que a nossa luta já é antiga, mas a visibilidade, né, que está tendo, né, hoje está cada vez mais forte, né, isso é muito bom, né, porque tem indígenas cada vez mais saindo, né, das aldeias, né, para lutar, e essa conexão que a gente tem com a modernidade, né, a tecnologia, né, para mim é uma coisa muito boa, né, que se for usar para o bem, né, tipo o celular, a mídia, né, a música, tudo isso, né, que a gente tem, né, de literatura, né, também. Se a gente usar para o bem, né, mostrar a nossa cultura, né, registrar, né, e falar sobre a nossa vivência, né, para pessoas que não conhecem, né, a nossa cultura, né, a nossa luta, o nosso modo de vida, né, que também vale, né, principalmente falo isso na música, né, sobre não é só uma luta, né, que a gente está fazendo, né, para pegar a terra, né, é para saber viver na terra, né, por causa de que não adianta, né, o indígena ter essa terra, sendo que os brancos, né, de Uruguaiara ainda vão estar destruindo, né, o planeta, né, a mãe terra, né, que para nós é muito sagrada, né, a terra e deve ser respeitada em qualquer lugar, né. Então essa música, né, de consciência, né, que eu tento transmitir, né, de respeitar a terra, não jogar lixo no rio, né, porque ali existe uma morada, né, sagrada, né, das entidades e tudo isso, né, é sobre o que acontece hoje, né, atualmente, né, no Brasil, né, sobre mudança climática, né, também para nós é tudo a força da natureza, né, se manifestando, né, também, né, por causa de que eh tem um ditado, né, que meu pai fala, né, o livro, né, que é sobre a natureza, né, Deus e o ser humano, né, eh, e Deus perdoa, né, e o ser humano às vezes, né, mas a natureza já não perdoa, né. Então isso é uma coisa muito importante, né, de conscientizar as crianças desde cedo, né, que temos que respeitar a natureza, né, por causa de que a terra, por mais que a gente lute pela terra, a terra também não é do indígena, né, mas historicamente mas a terra já tem um dono maior, né, e deve ser respeitado, né. Agora nós vamos falar do seu novo lançamento, que é um dos motivos que trouxe você aqui até a Rádio Nacional dos Povos, que é a Jati. Me corrija se eu tiver pronunciado errado, mas ela chega agora e conta pra gente o que essa música diz sobre, o Herá de agora, né, de 2026, que talvez, eh, não tivesse estado presente nos seus trabalhos anteriores, né. O que que essa música representa para você e para o mundo nesse momento? Sim, essa música de Atir, que lançamos recentemente, vou também falar uma história, né, sobre Jati, né? Primeiro a gente pronuncia o "ư", né? Que tem a vogal, né? É o "ư". Com isso, tem outras palavras, né? Que é conhecida, né? Também como Jacê ou Jaci, né? Também, né? Para nós, na verdade, é a mesma coisa, né? É a mesma força e o que muda é um pouco a pronúncia mesmo, né? Mas É, o que muda também bastante é a visão do homem branco, né, que tem, né, sobre Jati, que para nós, Guarani, Jati é homem, né, um ancião, ao mesmo tempo um jovem, né, e nessa música eu conto, tem uma história bem longa, né, e
que a gente conhece, né, sobre Jati, né, que a gente sabe, né, e tudo que ele transmite, né, na vida da gente, né, na vida da mulher, né, também, né. Então, Jati é uma força que cuida, né, da noite e tem o seu passarinho, né, que ele cuida, né, também, né, que trouxe aqui no mundo, que é a coruja, né, é o protetor da noite, né, também, o mascote, né, do Jati. E Jati é um guerreiro que nasceu, né, através da sua mãe, né, por isso que Jati é homem, porém tem essa força também feminina, né, que é um deus, né, da noite, é um deus do amor, né, Jati, né. E eu fiz essa música com um produtor colombiano, Losky, onde é a terceira música que a gente produz. E a primeira música eu fiz, que se chama Força de Tupã, segundo é o de Nhamandu, essa é de Jati, né. É a mesma pegada, porém com cada deus, né, diferente, né, que Jati para nós também é um deus, né, deus da noite. Muito legal. E olha só, o seu trabalho ele coloca a língua, a espiritualidade, um pouco da cosmologia guarani no centro dessa música, né? Você sente que ainda precisa explicar muito sobre a cultura indígena para o público não indígena entender? Ou essa música ela já chega assim, já bate aquela coisa da pessoa já saber porque ela fala por si só? Como é para você traduzir, né? O que é a cultura, o que é a espiritualidade, o que é o Nyanderecó, para uma música, para uma arte. Sim, é o que eu tento transmitir, né, para a pessoa, né, com essa força, né, em cada música. Eu acho que é um pouco muito difícil ainda levar tudo que a gente queria levar, né, de mensagem, né, eh, por causa de que, se a gente for comparar as histórias que é necessário, né, o homem branco escutar, né, tudo aquilo que eu já fiz, né, é muito pouco ainda, né, mas ao mesmo tempo, eh, já é necessário, né, para a pessoa entender, né, pouco a pouco, né, sobre a nossa espiritualidade, né, o Nyanderecó, né, que é o bem-estar no nosso modo de vida, que a pessoa, depois que escutar as músicas, né, a própria pessoa tem que ir buscar, né, ao fundo, né, cada vez mais, né, de entender, né, por causa de que não é só escutar uma música uma vez e ali já iria entender tudo, né? Seria isso, né? Seria tentar entender cada vez mais, né, sobre a visão do indígena, né? E não é só uma cultura, né, também, né? Mas está tudo ligado, né? Por mais que tenha outras etnias, né? Mas o Nyanderecó eu vejo que é o mesmo, né? Sobre respeitar, né, a natureza, porém com idiomas diferentes, né? E explica para a galera o que é o Nyanderecó, por favor. Sim. Então, Nyanderecó é o nosso modo de vida, né? Por causa de que na a aldeia se chama Tecoá, e na Tecoá a gente tem o Nyanderecó. A tradução do Tecoá, né, da aldeia, te, Tecó, significa vida. Tecoá, Coá seria um lugar de moradia sagrada, né? E então seria lugar onde vive uma vida, né? A tradução de Tecoá, né? E o Nyanderecó é o nosso modo de vida onde está tudo incluído, né? A nossa arte, Argo, né? Arandu, que é a sabedoria sobre a visão que a gente tem da natureza, né? E a música e a nossa, desculpe falar, né? Mas religião, né? Digamos assim, né? Mas sabemos que a gente não tem uma religião, né? A gente não segue
uma religião, coisa inventada por branco, né? Pelos brancos, né? Sobre seguir só uma linha, né? Na nossa cultura, a gente vive uma crença, né? Acreditar nos seres, né? Da floresta, né? É uma conexão que a gente tem, né? Por isso que desde o passado, né? Os brancos pensam que a gente né, não tem Deus, né? Mas a gente tem, né? Porém, com nome diferente, né? Manderu já é um Deus, né? Só que não é um Deus bíblico, assim, né? E a gente também vive uma oralidade, né? Também, né? Onde se a gente se comunica através das histórias, né? Contado pelos mais velhos, né? Que são conselhos, né? Para a vida, né? Para como que a gente temos que caminhar, né? Os sonhos que a gente sonha, né? À noite, né? São coisas que para nós não são só sonhos, né? Tem tudo a ver com a espiritualidade, né? Também, né? As cores que a gente sonha, né? Também os animais, né? Os avisos que a gente recebe, né? Tudo isso, né? Tem bastante animais que para nós são sagrados e representa alguma coisa, né? Tem que ver qual animal que seria. Então tem tudo isso, né? Eh, se a gente for olhar para uma cultura, existe uma riqueza muito rica, né? E ao mesmo tempo misterioso, né? Por causa de que o indígena também busca essa conexão, que é um mistério muito grande, né? De entender, né? Uma cultura, né? A gente vai descobrindo, né? Por que que isso fazia sentido, né? A gente vai entendendo, né? Massa. E olha só, Jati tem chegado, né? E se crianças não indígenas e crianças guarani, crianças que sonham em ser artista, e não indígenas também, que nunca ouviu falar sobre o que é ser indígena, né? O que é uma aldeia. Se ambas essas crianças ouvissem essa música hoje, o que você gostaria que cada um deles entendesse depois de ouvir a sua música? Então, já estava bastante ansioso, né? Para espalhar esse clipe, né? Essa música. E mostrei primeiramente para as crianças, né? Aqui da família, né? Para ouvir, né? Saber o que que tem a dizer, né? E ouvi bastante deles, né? Dos jovens, né? Das crianças, que essa música transmite uma força, assim, né? De conscientização, né? Também de escutar. E é uma força muito forte, né? O Jati, que ele luta também na noite, né? A mensagem que eu passo ali, né, também é muito forte, né? Por causa de que para nós já tinha um guerreiro que veio da escuridão, assim, para lutar, né? E mostrar uma mensagem. Então, como tinha falado sobre as cores, né? Na cidade existe um preconceito também, né? Sobre uma cor, né? Preta, né? Pô, que seria tipo uma cor que não está viva, né? Mas para nós essa cor também é poderosa, ao mesmo tempo muitos vê como uma força do mal, né? Assim, né? Mas para nós é uma força que nasceu, né? Tipo, para nós um menino quando nasceu através da força do dia. Agora uma mulher nasce através da força da noite, né? E a noite é escuro, né? É preto, né? Mas ao mesmo tempo, né? Ele foi lhe dado nessa força, né, do escuro, que é uma força misteriosa, né? Que a pessoa vai se descobrindo, né? Pouco a pouco, né? No caso, a mulher, né? É um pouco mais difícil, né? A gente entender uma mulher, né? Por causa de que é misteriosa, né? A mesma coisa acontece, né, com Nhanderu e Nhandeche, né? Nhanderu já é mais do dia, Nhandeche à noite, né? Já é misteriosa, né? É tipo isso. Massa. E, bom,
voltando de novo para uma parte da sua trajetória, né? Depois aí de quase mais de uma década, né, de carreira, você olha para trás e sente que conseguiu mudar a maneira com que o público brasileiro enxerga o artista indígena? Ou você acha que ainda falta furar essa bolha? O que você acha que precisa mudar? Então, uma parte que sou muito feliz, né, por ter abrido um portal, né, junto com os Bro MCs, né, também, que eu me inspirei muito com eles, né, também, para estar seguindo essa caminhada musical. Os Bro MC é o primeiro grupo de rap indígena do Brasil e eu me espelhei muito neles, né, e ao mesmo tempo segui essa caminhada junto com eles, né, nasci assim, né, como artista. E hoje vejo que no Brasil existem outros parentes, né, também, né, que se inspiraram muito na gente, né, por a gente ter abrido esse portal, né, para outros novos cantores, né, artistas chegar com força, né, também. Né. Com isso, para mim é muito, fico muito feliz por ter fazer parte, né, dessa geração, né, também, né, que começou para evoluir, né, e sou muito grato a isso, né. E a nossa luta continua, né, de missão, né, ter essa missão para levar adiante, né, e melhorou bastante, né, por causa de que quando começamos era uma dificuldade muito grande, né, que eu vejo e mudou bastante nos dias de hoje, né, o que eu vejo é que o público já conhece mais, né, os povos indígenas. Antes já nem se falava sobre um músico indígena, né, então era muito mais difícil, né. Hoje tem bastante indígenas levando a arte, né, para o mundo. Muito legal, parente. Bom, eu não tenho mais perguntas. Existe alguma coisa que eu não gostaria de falar pra gente? Então, queria mandar uma mensagem mesmo, né, também, né, para as pessoas que ainda não conhecem a nossa cultura. A nossa cultura é bem-vinda para uma pessoa, se a pessoa mesmo procurar, né, sentir o chamado, né, de fortalecer a nossa luta e estar somando junto nessa luta. É muito bem-vindo, né, a pessoa, e espero que meu trabalho possa chegar cada vez mais, né, nas pessoas, né, o sentimento, né, da nossa luta e a força da natureza. Muito massa. Eu não sei se é possível, mas você poderia dar uma palhinha pra gente da música? Do Jati, É? sim. Jati Hindu Vata Oje Kwamawe Kawe Hajavi Ochape Ochape Kunomi Oje Gua Kangwa Bo Iporam O Chiatea Ombojirovia Guirapa Ojope Anga Imawe Taperopi O Unyedo Mamimbe Jache Puau Anguapu Unyedo Areve Barakamini Borai Unyedo Vai Oguero Kiringue Haijavi Oguero Apa Jupive A. Muito legal, muito legal. Parente, muito obrigado, né, por ter disponibilizado aí seu tempo para falar com a gente, né? É importante falar sobre musicalidades indígenas. Já estou ansioso aqui para ouvir sua música. Dizer que a Rádio Nacional dos Povos está com as nossas porteiras abertas, né, para sempre quando você quiser vir falar do seu trabalho. Se estiver por Brasília, passa no estúdio conhecer, né, o estúdio da Rádio Nacional dos Povos. E é isso, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa para dizer? Tenho só de agradecer e muita gratidão. Então é isso, obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Nessa foi a entrevista com o nosso cantor O Uerá. E eu sou Iago Caigangue para a Rádio Nacional dos Povos.
Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Bico, me explica. Oi, Bico, boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Matheus, sou profissional aliado aqui do MESPT. Queria te perguntar como que a CONAC tem realizado o processo de formação de novas lideranças. Uhum. A CONAC tem trabalhado nas formas de coletivo, né? A gente tem vários coletivos que estão ligados às secretarias agrárias, Secretaria de Mulheres, Secretaria de Juventude, Secretaria de Educação, que estão ligados dentro da CONAC, né? Esse tem sido a nossa metodologia de formação, né? Nós temos coletivos que variam desde coletivos que já estão firmados mesmo, né? Coletivo que já tem um tempo de história, de caminhada, e coletivo que estão se iniciando agora, né? A semana que vem, por exemplo, vai ter um grande encontro nacional de mulheres quilombolas, né? Vão se reunir aqui em Brasília 600 mulheres quilombolas do Brasil todo, né? Vão se reunir em Brasília, justamente dentro, e elas não estão vindo só para esse evento pontual. Para elas estarem aqui, teve todo um processo de formação antes. Teve reuniões nos estados. Nós elaboramos várias cartilhas. Eu acho que até eu tenho uma aqui, se eu não me engano, que eu carrego de tudo na mochila, né? Se eu não me engano, eu carrego de tudo aqui na mochila, mas eu acho que devo ter até uma aqui sobre mulheres e clima, né? Mulheres e justiça climática, né? Mulheres e justiça climática. Então, para a elaboração dessa cartilha, teve vários processos de formação, né? Nós temos um coletivo nacional de juventude, né? Que também está se debruçando dentro das suas pautas específicas da juventude, mas que também vem discutindo essa pauta mais macro, né? Temos o coletivo de educação, né, que é um coletivo muito amplo, que nos nossos grupos assim, tivemos até que dividir, porque são mais de 1.200 professores quilombolas. Quando fazem a formação online, já foram mais para 2 milhões de visualizações, né? Então a gente tem trabalhado nessa forma de levar, né, tudo aquilo que a gente tem trabalhado aqui em cima para nossas bases. A gente sabe que há muita dificuldade, né? Até porque a tecnologia não chegou em todos os lugares ainda, né? A tecnologia não chegou, né? E nos lugares que chegaram ainda nós temos muita dificuldade de acesso, porque a internet ainda é precária, mas a gente tem trabalhado para levar esse processo de motivação. Somos mais de 6.000 comunidades em mais de 1.600 municípios, cidades, praticamente em todos os estados. E apenas 200 quilombos titulados, muito pouco para quem construiu esse país. Aqui não somos galho, somos raiz, não queremos esmola, exigimos direito. Os recursos do estado são produzidos por nós mesmos. O veto é impedir nossos processos, querem nosso retrocesso e não vamos ficar quietos.
Quem não respeita seu povo, não respeita sua própria história. O Brasil também é quilombola. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Enegrece a mente, aquilomba o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Temos nossa cultura, nossa diversidade. Sofre vetos e mais vetos de um governo covarde. Há séculos somos injustiçados, com preconceito e violência de Estado. 1/5 do orçamento que pra nós foi destinado pelo presidente maldoso foi vetado. 1.700 pedem a titulação. Aguarda ansiosos, meu povo, meus irmãos. Território é o nosso bem pra preservar. Nosso ponto oral, nossa cultura popular. Área rural, agricultura familiar, que é o quilombola que cês querem cancelar. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Enegrece a mente, aquilomba o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Enegrece a mente, aquilomba o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Enegrece a mente, aquilomba o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Enegrece a mente, aquilomba o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. O Brasil, pessoal, registrou em 2025 os maiores números de assassinatos e suicídios de indígenas desde o início da história do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Para quem não sabe, o CIMI lançou o relatório de violência, ontem, aqui em Brasília. E esse relatório foi divulgado, e aponta que 258 indígenas assassinados no país, 22% a mais do que em 2024. Também foram registrados 215 suicídios, com forte concentração entre jovens indígenas. Roraima, Amazonas e Mato Grosso do Sul aparecem entre os estados com maior número de assassinatos de indígenas. O relatório também aponta o aumento de conflitos territoriais e ameaças e ataques ao patrimônio indígena. Para o CIMI, pessoal, o cenário está diretamente ligado à violência fundiária e à demora na regularização dos territórios. E o CIMI alerta que os conflitos acontecem, inclusive, em terras indígenas já demarcadas, mostrando que a demarcação sem proteção efetiva também não garante a segurança dos povos indígenas. A PIB também acompanhou e está acompanhando o marco temporal e todas as ações que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, STF. E nessa quinta-feira, ele manteve a decisão que reconhece a possibilidade de povos indígenas participarem da exploração mineral em seus territórios, desde que haja autorização do governo e do Congresso Nacional.
A decisão, pessoal, foi proferida pelo ministro Flávio Dino e referenciada pela maioria no Supremo. Ela estabelece que a regulamentação deve ser feita pelo Congresso em até 24 meses. O caso envolve especificamente o povo Cinta Larga, mas a decisão pode criar um precedente para a regulamentação de terras indígenas em outras terras indígenas. O STF também, pessoal, determinou limites para a atividade e estabeleceu que os povos sejam ouvidos sobre exploração, com consulta livre, prévia e informada. Para o movimento indígena, porém, a mineração representa uma ameaça aos territórios, e precisa ser discutida com ampla participação. A decisão acontece enquanto o STF também analisa, neste mês, os recursos relacionados à Lei 14.701, o chamado marco temporal, em um julgamento considerado decisivo para nós, povos indígenas. E vamos às ações da CONAC, pessoal. Está acontecendo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, a CONAC, entregou nessa semana ao Ministério do Governo Federal e o Plano Emergencial Cafuné, que é voltado à proteção e à segurança de mulheres quilombolas e defensoras de seus direitos. A proposta, pessoal, foi construída pelo coletivo de mulheres da CONAC e busca fortalecer políticas de proteção diante das ameaças e violências enfrentadas por lideranças quilombolas em diferentes regiões do país. O movimento também, pessoal, defende que mulheres quilombolas sejam reconhecidas como sujeitas políticas e protagonistas na defesa dos territórios, dos saberes tradicionais e da construção de futuros sustentáveis. A agenda, pessoal, ganhou dimensão internacional na última semana, quando o livro Cafuné foi produzido pelo coletivo de mulheres da CONAC e foi entregue na sede da ONU em Nova York. E o território quilombola pode ganhar a decisão histórica após 17 anos, pessoal. A Justiça Federal analisa nessa semana uma disputa que pode definir o futuro do território da comunidade quilombola Machadinho, em Paracatu, lá em Minas Gerais. A comunidade, pessoal, reconhecida como quilombola pelo governo federal há mais de 2 décadas, espera há 17 anos uma decisão definitiva sobre a regulamentação e regularização de seu território. O processo administrativo de reconhecimento está parado no INCRA desde 2005. E a disputa envolve uma questão central para os direitos quilombolas. Uma decisão anterior, pessoal, exigiu que a comunidade comprovasse a resistência armada ou fuga de pessoas escravizadas para ter seu território reconhecido. E a associação que apresenta os moradores considera esse critério ultrapassado, pessoal. O julgamento pode estabelecer um precedente importante para outras comunidades que já enfrentam o processo de reconhecimento e de titulação de seus territórios. E para uma comunidade quilombola, esperar 17 anos por uma decisão sobre o seu território não é apenas esperar por um documento, pessoal, é esperar pelo direito de permanecer. E é isso aí, pessoal, nós chegamos ao final de mais um programa. E eu queria agradecer a toda a nossa equipe pelo empenho da produção de cada programa e por fazer a Rádio Nacional dos Povos ser essa rádio linda, de bonita e maravilhosa, e por ser essa rádio chique de Manaus, E na apresentação do programa de hoje, nós tivemos eu, Sansa Teré Maué, a sua comunicadora indígena. Na identidade visual é do Christian Ariú e de Jaú Ribeiro. Na técnica, nós temos o Kleber Lucas e o Downy Marcos. Na estratégia digital, Sansa Teré Maué, Thiago Barreto, Jaú e Kleber Lucas. Nosso social media é o Alisson Braga. Na coordenação de produção, Nayara Bertoli, e na produção local, Suelen. O roteiro, pessoal, é do Iago Caingang e a coordenação geral é do Iago Caingang e da Natália Purificação. A coordenação da Escola de Rádio e Clima pelo MESP da UNB é da professora Mônica Nogueira. A Rádio Nacional dos Povos, pessoal, é uma realização dos comunicadores e comunicadoras da APIB e da CONAC. E a gente se encontra de novo na próxima sexta, às 3 da tarde, com mais vozes, com mais histórias, com mais conexões e entre os nossos povos, Enquanto isso, vai lá na nossa página, pessoal, no Instagram e segue a gente, @Rádio Nacional dos Povos. Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz.
girls are super freak. Super freak. The girls are super freak. Super freak. Super freak.